Só iniciar a gravação aqui, a gente fala sobre Ok. equação. Bom, pessoal, então vamos lá. Basicamente, quando nós falamos de equação de segundo grau, toda sentença matemática pode ser representada dessa forma aqui. Aqui é a representação de uma equação de segundo grau da sua maneira completa. Lembrando que o que determina o grau de uma equação é sempre o expoente, tá? Então, assim, observando essa equação, a gente consegue analisar aqui que o maior expoente da nossa variável x seria o 2. Isso significa, então, que nós estamos trabalhando com uma equação do segundo grau, maior expoente da nossa incógnita x aí. O a na nossa equação e o nosso b, eles são chamados de coeficientes da equação, né? Eles são acompanhados ali nas letrinhas, e o c, que é o nosso valor numérico sozinho, é chamado de termo independente. Então, toda equação de segundo grau, se ela for apresentada na sua forma completa, ela sempre vai possuir o a. Como que eu identifico o a? É sempre o valor numérico que acompanha o x elevado ao quadrado. Ela também terá o b, porque ela é completa, então ela precisa do coeficiente a, do coeficiente b e do termo independente c. Se faltar um desses termos, aí nós estamos trabalhando com uma equação do segundo grau de maneira incompleta. Tá? Então, ela pode ser apresentada de sua forma completa, quando possui a, que é o valor numérico que acompanha x ao quadrado, b, o valor numérico que acompanha x, e o c, que é o nosso valor numérico sozinho. Ou ainda ser apresentada na forma de uma equação completa, quando, por exemplo, aqui, percebam que eu tenho a. Por que eu sei que eu tenho a? Porque eu possuo x ao quadrado, e o valor numérico que acompanha o x elevado ao quadrado é o que nós chamamos de a. Quem é o b? É o valor numérico que acompanha o x. Basta a gente observar a situação aqui, a é sempre quem está acompanhado do x ao quadrado, b é sempre quem está acompanhado do x, e o c é sempre o valor numérico sozinho, tá? Então aqui eu tenho x ao quadrado, eu tenho a. Eu tenho x, quem acompanha o x é o nosso b. E percebam que eu não tenho o c. Logo, essa equação seria uma equação do segundo grau incompleta, porque falta o termo c, o nosso termo independente. Aqui, nós também temos uma equação incompleta, porque percebam que eu tenho a, o valor numérico, que acompanha o x ao quadrado, é o nosso a. O valor numérico sozinho é o nosso termo independente c. Então, percebam que falta o valor do x. Falta o nosso coeficiente b. Então, aqui eu tenho uma equação incompleta, onde falta o b. Aqui eu tenho uma equação do segundo grau incompleta, porque falta o c. E aqui nós teríamos uma equação do segundo grau completa, porque eu tenho o meu termo a, observa que ele acompanha o x ao quadrado, eu tenho o meu termo b, observem que ele acompanha o x, e eu tenho o valor numérico sozinho, então eu tenho o termo independente. Tá? Então, novamente, o que é uma equação do segundo grau? É toda a sequência matemática que possui como maior expoente das suas letras o expoente 2. Se, por exemplo, eu tivesse um expoente 3, nós teríamos uma equação cúbica. O que é uma equação do primeiro grau? É uma equação onde o maior expoente da minha letra é o número 1, por isso é uma equação do primeiro grau. Então, agora a gente vai começar a trabalhar com equações do segundo grau. Tá? Representação completa, tem o coeficiente a, o coeficiente b e o termo independente c. Caso falte o C ou o B, não deixa de ser uma equação do segundo grau, tá? Porque o nosso expoente maior é o 2. Então, ela continua sendo uma equação do segundo grau, porém representada de maneira incompleta aqui. Vamos à resolução. Sempre que vocês se depararem com esse tipo de equação, onde eu tenho o A, lembrando que o A é o valor numérico que acompanha o x ao quadrado, o B é o termo que acompanha o x, percebam que eu não tenho esse termo, mas eu tenho o termo independente que seria o nosso C. Esse tipo de equação, a gente continua trabalhando com aquela ideia de equação do primeiro grau. Tudo que é letra de um lado, o número do outro. Então, eu vou manter o x ao quadrado aqui,
O 36, que é negativo, a gente vai passar à direita do nosso igual, ele vai passar positivo. O quadrado passa na forma de raiz. E nós sabemos que a raiz quadrada de 36 é 6 positivo ou 6 negativo, né? 6 vezes 6 dá 36, ou menos 6 vezes menos 6 também resulta em 36. Lembrando que se a equação é do segundo grau, a gente sempre vai ter duas respostas possíveis. Percebam que nesse caso, a minha solução é 6 negativo e o 6 positivo. Duas soluções, porque a equação é de grau 2. No outro exemplo aqui, ó, a gente percebe que é a mesma ideia. Eu tenho o A, eu tenho o C, porém eu não tenho o nosso coeficiente B, né? O B que é componente x ao quadrado. Então, como que eu resolveria? Tudo que é número de um lado, número do outro. Então, vai permanecer aqui 2x ao quadrado. O 200 eu vou passar para cá. Ele era negativo, ele vai passar positivo. Nós temos uma equação onde o número 2 atrapalha a minha letrinha. Então, eu venho aqui, vou dividir pelo número que me atrapalha. Vou dividir aqui por 2. Vou dividir aqui por 2. Posso anular. X ao quadrado é igual... Opa, é 200, né? 200 passou para A positivo. 200 dividido por 2 daria 100. Para finalizar o quadrado, ele passa na forma de raiz. Então, aqui nós teremos um x igual a raiz quadrada do 100. Nós sabemos que a raiz quadrada de 100 é 10 positivo ou 10 negativo. 10 vezes 10 dá 100, menos 10 vezes menos 10 também resultaria em 100. Como a equação é do segundo grau, duas soluções. 10 negativo e o nosso 10 positivo. Então, quando a gente se deparar com uma equação do segundo grau incompleta, onde nós não temos o coeficiente B, a resolução é simples, letra de um lado, número do outro, isolei, o quadrado passa na forma de raiz, calculamos a raiz com um sinal positivo e um sinal negativo. Já nesse caso, quando a nossa equação ela não tem um termo independente, a gente vai precisar recorrer ao conceito de fator comum em evidência, tá? Então, como que a gente trabalha com fator comum em evidência? Primeiro, o que é fator comum? É aquilo que a gente tem de igual nos dois termos. Então, aqui eu tenho x e aqui eu também tenho x. Logo, o meu fator comum é x. Aí, já com os conceitos trabalhados, né, nós sabemos que quando eu trabalho com o fator comum, eu pego o fator e abro um parênteses. Os valores que a gente colocar aqui dentro, quando a gente efetuar a multiplicação, tem que retornar na equação de cima. X vezes x retornaria x ao quadrado e x vezes 1 menos 4 retornaria no menos 4x. Então, essa multiplicação, ela precisa voltar aqui em cima. Se a gente efetuar a multiplicação e voltar, o fator comum foi colocado de maneira correta. Percebam agora que aqui, ó, eu tenho uma multiplicação de dois valores, né? O valor x e o valor que se encontra dentro do meu parênteses, e o resultado final é zero. O que isso significa? Que ou esse primeiro número, meu x, é igual a zero, ele é igual a ele, aqui eu não tenho mais o que fazer, finalizei a minha primeira solução, ou o meu parênteses, que é o x menos 4, é igual a zero. Caímos em uma equação do primeiro grau, letra de um lado, número do outro. Então, o meu x seria o 4 positivo. Novamente, se é uma equação do segundo grau, eu tenho duas soluções. Quais seriam as soluções? X é igual a zero e o x é igual a 4. Essa seria a solução dessa nossa equação incompleta sem o nosso termo independente C. O último exemplo, percebam que eu também não tenho C, eu tenho A, que é x ao quadrado, ó o A aqui. Eu tenho B, que é o valor numérico que acompanha o x, porém eu não tenho um termo independente, que seria o nosso C, o valor numérico sozinho. Novamente, se eu não tenho C, eu vou trabalhar com quem? O fator comum em evidência. Quem é o fator comum?
é o 2, porque 2 é múltiplo de 2 é 20. E o x, porque o x eu tenho como múltiplo aqui e múltiplo aqui. Identifiquei o meu fator comum, eu abro o parênteses. Os valores que a gente colocar aqui dentro, quando nós efetuarmos a multiplicação, deverá retornar na equação de cima. Então, 2x vezes quem daria x ao quadrado? O próprio x. E 2x vezes quem retornaria no 20x? Mais 10. Isso, perfeito. Então, 2x vezes x, 2x ao quadrado, 2x vezes 10, 20x. Pronto, colocamos o fator comum, caímos de novo no conceito de uma multiplicação de dois valores. Isso significa que ou o meu primeiro valor, que é o 2x, vai ser igual a zero, resolvendo aqui, ó, basta dividir por 2, x é igual a zero, primeira solução, ou o resultado dentro do meu parênteses é igual a zero, x mais 10 igual a zero. Trazendo 10 aqui dentro do nosso igual, x é igual a menos 10. Logo, a solução dessa nossa segunda equação seria x0 ou x menos 10. Tá? Então, percebam que se a equação for incompleta, faltando b, letra de um lado, número do outro, quadrado vira raiz, finalizamos com duas soluções. Se a equação for incompleta, faltando o nosso termo independente de c, a gente vai trabalhar com o conceito de fator comum e evidência. Tá? O fator comum ele nos levará a uma multiplicação de dois termos. Eu igualo o primeiro termo a zero, desenvolvo, igualo o segundo termo a zero e desenvolvo. Esses desenvolvimentos nos levaram às duas soluções da equação desenvolvida nos itens, né? Tanto nesse quanto nesse. Ô, professor. Oi, pode falar. Tem como uma equação de segundo grau ter dois, tipo 2A ou 2B ou 2C? Não, porque se você tiver, tipo, vamos supor, 2Bs, você vai somar os Bs. Ah, tá. Se você tiver 2As, você vai somar os As. Então, sempre você vai ter um valor só. Eu poderia, por exemplo, fazer assim, ó. Aqui, mais 3, igual a x ao quadrado, mais 2x. Você não vai conseguir resolver a equação assim. O que você vai ter que fazer primeiro? Primeiro você vai aplicar a distributiva, aí você vai jogar todo mundo para um lado só, né? Aí você vai somar tudo que é x e você vai juntar em um único termo. Então, por mais que eu coloque diversos A's, diversos B's, quando você for somar, você vai cair em um único B com o valor numérico do lado. Não tem como você ter esses valores a mais, porque você agrupa eles, né? A gente trabalha com o conceito de semelhança. Conseguiu entender a fala ou ficou confuso? Sim, entendi. Entendeu? Então tá bom. Bom, agora vou dar um tempinho para vocês copiarem, tá? Essa aqui é a equação sem o B, duas situações. A equação sem o termo dependente de C, duas situações. Esse aqui a gente já trabalhou no ano passado. Agora a gente vai falar sobre a resolução da equação completa. Bom, gente, então vamos lá, ó. A resolução de uma equação do segundo grau completa, a gente trabalha ou isolando a letra ou trabalhando com o fator comum e evidência. Já a equação do segundo grau, quando ela é representada para a gente de maneira completa, ou seja, eu consigo identificar o nosso coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C, a gente só consegue resolver esse tipo de equação quando a gente recorre à fórmula de Bhaskara, tá? O que seria a fórmula de Bhaskara? A gente primeiro encontra o discriminante. Como que eu acho o discriminante? Trabalhando com o valor de B ao quadrado, menos 4 multiplicado por A e multiplicado por C. Esse resultado vai gerar para a gente um discriminante que a gente vai utilizar no lugar do delta para encontrar a solução da equação. Basicamente, então, nós temos o quê? Duas fórmulas, né, de aplicar os conceitos da equação tanto no delta quanto nos resultados de x. Qual é o primeiro passo, então, que a gente vai fazer aqui, que a gente vai trabalhar, quando a equação for do segundo grau completa? Primeiro, eu preciso saber quem é A
quem é B e quem é C. Então, voltando lá na parte teórica, como que eu identifico o meu A? O meu A é sempre o valor que acompanha o x elevado ao quadrado. Percebam que aqui, ó, mas não tem número, mas eu tenho 1x ao quadrado. Se eu tenho 1x ao quadrado, significa que o valor do meu A é o número 1. Como que eu encontro o B? Eu olho para o número que acompanha o x. Por isso que é importante lembrar, A ao quadrado é sempre o valor que acompanha o x, perdão, o A é sempre o valor que acompanha o x ao quadrado, o B é sempre o valor numérico que acompanha o x, então percebam que o meu B é o menos 5, porque é o menos 5 que está acompanhando o x, e o C é sempre o valor numérico sozinho. Bom, identificando quem é A, quem é B e quem é C, eu vou trabalhar com a fórmula de base. Deixa eu colocar os valores menores aqui. Então vamos lá, o primeiro passo. Identificar o A, que é 1, o B é o número 5 e o C é o 6. De novo, como que eu sei que o meu A é o menos 1? A é quem acompanha x ao quadrado. Então, eu olho na minha equação, x ao quadrado é 1. Então, o meu A é 1. Como que eu encontro o B? É o valor numérico que acompanha o x. Olho na equação, olha o meu x aqui, ó. Quem está acompanhando o x? O menos 5. Então, isso significa que o meu B é o menos 5. Quem não sei é o valor numérico sozinho. Olhei, identifiquei sozinho, é o nosso C. Agora, como que eu vou resolver a equação? Primeiro, eu tenho que calcular o meu discriminante. Então, eu vou colocar aqui delta é igual a b ao quadrado menos o 4 que multiplica o a e que multiplica o c. Isso significa que o meu delta é igual. Quem é b? Menos 5. Menos 5. Menos 5. Então, eu vou tirar o b e vou colocar o menos 5. Menos 5, porque o menos 5 é o b, elevado ao quadrado. Vou copiar esse menos 4. E esse menos 4 ele está multiplicando o valor de A. Quanto que vale A? 1. O meu A é 1. Então eu vou tirar o A, vou colocar o 1. E ele está multiplicando o valor de C. Então eu vou tirar o C e vou colocar o número 6. Pronto. Resolvendo aqui, eu vou saber qual é o valor do meu delta. O valor do nosso discriminante. Delta é igual a 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5, né? Então eu tenho aqui menos 5 vezes menos 5, daria 25. Menos com mais dá menos, com mais dá menos. Então vai produzir o menos. E agora eu vou colocar o resultado da multiplicação. 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 6, 24. Então isso significa que o nosso discriminante, ó, o valor do nosso delta, seria 1. Pronto, a primeira parte da fórmula a gente já trabalhou. Agora eu vou trabalhar com a segunda parte da fórmula. Qual é a segunda parte da fórmula? Essa partezinha aqui, ó. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes o meu a. Então percebam que é só a gente fazer a substituição, ó. X é igual ao menos aqui, ó. Esse menos é o menos da fórmula, tá? Vou até colocar aqui no vermelho. O menos da fórmula. Depois desse menos aparece quem? O B. Então eu vou tirar o B e vou colocar o valor numérico dele. Tem menos 5. Então eu tenho esse menos, que é o menos do nosso valor numérico B. 5. Depois vem quem? Vem mais ou menos. Então eu vou copiar o mais ou menos. E a raiz do delta. Só que eu sei que o delta vale quanto? Delta é 1. Delta é 1. A gente calculou o valor do delta. Então eu posso substituir agora o nosso delta pelo número 1. Tudo isso vai ser dividido por 2 vezes o valor do A. Quanto que vale o A? Bom, vale 1. Agora é só trabalhar com os valores numéricos. X menos com menos vai dar mais. Então não vou nem colocar o sinalzinho, tá? É mais. Deixa eu colocar o 5 aqui. Mais ou menos. Qual é a raiz quadrada de 1? 1. 1. A raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes 1 dá 1. Dividido por 2. Agora percebam que quando eu chegar aqui, ó,
eu vou ter duas soluções. Uma positiva, que eu vou chamar de x1, e uma negativa, tá? Que eu vou chamar aqui de x2. Como que vai ficar o meu x1? Eu vou pegar o 5 mais o 1 e dividir por 2. 5 mais 1 dividido por 2. Como que ficaria o meu x2? O 5 menos o 1 dividido por 2. Então, eu tenho aqui o 5 menos o 1 dividido por 2. Logo, quais seriam, então, as respostas, né, as soluções da minha equação? 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Portanto, a solução da minha equação seria 3 e 2. Ô, professor, Tudo bem? Oi, pode falar. ali no X, tá, em cima do primeiro X, tá escrito Aonde? Em qual parte? em cima do X1. É o 1 em número normal ou é número romano? Não, é uma aspas. X1, X', a gente lê como X' e como X duas linhas. Tá? Só para diferenciar. Minha primeira resposta e minha segunda resposta. É uma aspas. Professor, Oi, pode falar. qual foi o gênio que fez isso? Não entendi. Qual foi o gênio que pensou nisso? O Bhaskara, professor. Ah! Achava que era só nome simbólico. Não, através dos conhecimentos matemáticos que eu passei para ele na época, ele desenvolveu essa fórmula para facilitar para vocês hoje, entendeu? Ah, entendi. Foi tudo meramente calculado. Quer dizer, friamente. Era muito complicado, eu falei assim, não, eu quero que você desenvolva um método mais fácil. Aí desenvolveu, aproveita tudo certinho e a gente usa até hoje isso aí. Ah, sim. Mas agora, voltando a falar sério, pessoal, alguma pergunta? Ó, de novo, tá? Como que a gente resolve uma equação completa do segundo grau? Primeiro passo é identificar o valor de A. Eu olho na equação, como que eu acho A? O número que acompanha o x ao quadrado. Então, eu olhei a equação, o meu x ao quadrado, o A vale 1. O meu B é o número que acompanha o x, então, ó, quem acompanha o x é o menos 5. E o C é sempre o valor numérico sozinho. Então, o primeiro passo é a gente identificar o valor de A, de B e de C. Identifiquei esses valores, eu vou precisar utilizar as fórmulas, né, ou a fórmula, porque é uma fórmula só, apesar de a gente dividir ela em duas frentes, é uma fórmula só. Eu vou calcular o discriminante, como que eu acho o discriminante? Sempre utilizando o B ao quadrado, menos 4, vezes o valor do A, vezes o valor do C. Vocês sempre vão utilizar essas partes em vermelho. Tá? Vocês vão colocar partes em vermelho, e aí vocês vão resolver embaixo. Substituindo o B pelo valor do B, o A pelo valor do A e o C pelo valor do C. Feito isso, vocês vão eliminar todas as letras. Vai só aparecer operações matemáticas, multiplicação, regrinha de sinal, potência. Desenvolvendo os cálculos, vocês vão encontrar o valor do nosso discriminante. Encontrei o discriminante, copio a segunda parte da fórmula. É o que vai nos levar à solução, aos valores de x. Copiei a segunda parte da fórmula, eu vou substituir o b pelo valor do b, o delta pelo valor que nós encontramos e o a pelo valor do a. Somente cálculos matemáticos de novo. Trabalhei com regra de sinal, calculei a raiz. Cheguei nesse ponto, uma resposta eu vou colocar exatamente do jeito que está com o sinal de mais, e a outra resposta eu vou colocar exatamente do jeito que está com o sinal de menos. Coloquei o sinalzinho de menos, vou desenvolver a operação, vou encontrar a minha primeira solução, que eu chamei de x1, tá? x1, primeira solução, 3. A outra solução que eu chamei de x2 é o masculino, tá? Ó, x aspas e x duas aspas. X linha e x duas linhas. O meu x duas linhas resultou em 2. Então, como vai ficar a minha solução? Primeiro, a minha solução 1, 3. Depois, a minha solução 2, o 2. Então, essas seriam as raízes
da minha equação. Alguma pergunta até aqui? Tá tranquilo, né? Então, eu vou dar um tempo para o pessoal copiar. E eu vou colocar um para vocês tentarem fazer sozinhos. Vocês vão copiar a equaçãozinha, identificar A, B e C. Identificou, vocês vão jogar na fórmula, vamos ver até qual parte que vocês conseguem prosseguir. Agora com vocês. Tentem resolver aqui, vamos ver se vocês conseguem chegar na solução. Se travar em alguma parte, me avisem que a gente já desenvolve. Qual é o número máximo? Não, calma aí. Se nós falar, quem não sabe vai saber. Pera aí. Então, qual é o número máximo aqui? Não vou fazer isso, estou perguntando qual é o número máximo que a gente faz para poder desenvolver a equação completa. Descobrir o valor de A, B e C. Isso. Então, primeiro vocês vão identificar quem é A, quem é B e quem é C. Aí depois é só seguir de acordo com o que está na lousa. O exemplo está na lousa aí. Você explica. Soma e produto? Conceito de soma e produto. Bom, pessoal, vamos lá para tendo que fazer isso para ter o sinal. Ó, o meu A vale 1. O meu B, menos 18. E o nosso C vale 56. Então, novamente, ó, o segundo exemplo, essa aqui é uma equação do segundo grau completa, né, porque eu tenho o valor de A. Lembrando que A é o termo que acompanha x ao quadrado. Eu tenho o valor de B, porque B é o número que acompanha o x. E o C é o nosso valor numérico sozinho. Logo, nós temos aqui uma equação do segundo grau completa. Se é uma equação do segundo grau completa, eu sei que o A vale 1, porque é o valor que acompanha o nosso x ao quadrado. O B é o menos 18 e o C o valor numérico sozinho. Agora a gente vai precisar trabalhar com a forma de básica, onde o discriminante é calculado através do B ao quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C. Essa aqui é a primeira parte da fórmula, a gente sempre vai trabalhar com isso, se a nossa equação for do segundo grau completo. Então, o nosso delta seria B é o menos 18, menos o 4, que é da fórmula, multiplicado pelo A, que vale 1, e o nosso C também vale 56. Então, delta é igual a 18 ao quadrado de 18 vezes 18, 324. Ó, a regra de sinal, um negativo com 2 positivos, vai permanecer negativo. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 56, 224. Então, delta é igual a 324, tira 224, achamos o valor do nosso discriminante, o valor de delta, correspondente a 100. Agora a gente vai pegar a segunda parte da fórmula de Bhaskara. Qual é a segunda parte? É a parte que a gente encontra as nossas raízes. X é menos B, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes o valor de A. Então, o nosso x seria igual. Esse menos é o menos da fórmula, e esse menos é o menos do 18. Vai sair o B, percebam que eu tenho 2 menos. Copio os sinais, e no lugar do delta eu posso colocar o valor numérico de 100. Tudo isso dividido por 2 vezes, de acordo com a fórmula A, e nós sabemos que o nosso A, nesse caso, vale 1. Então, concluindo, x é igual a regra de sinal menos ou menos daria mais ou menos. A raiz quadrada de 100 é 10, né? 10 vezes 10 dá 100, dividido por 2 vezes 1, que daria 2. Aqui nós temos sempre duas soluções, o meu x' e depois o nosso x, duas linhas. O meu x' eu vou pegar a parte positiva ou a negativa, tanto faz a ordem, tá? Eu vou pegar 18 mais 10 sobre 2, 18 mais 10 dividido por 2, e depois eu vou pegar o 18 menos o 10 dividido por 2, 18 menos 10 dividido por 2. Logo, a nossa resposta seria 28 por 2, 14. E 18 menos 10 daria 8 por 2, que seria 4. Portanto, a solução do nosso sistema seria
o meu x1 deu 14 e o meu x2 deu 4. Tá? Então, basicamente, quando vocês forem trabalhar com a equação de segundo grau, primeiro vocês vão analisar se ela é completa ou se ela é incompleta. Se a equação for completa, vocês vão identificar A, B e C. Identifiquei A, B e C, fórmula de Bhaskara, primeiro cálculo discriminante, pego o valor discriminante, jogo na segunda parte da fórmula, no lugarzinho do delta, faço os cálculos, uma resposta positiva ou negativa, e encontro as raízes da minha equação, que seria o 14 e o 4. Se ela for incompleta, sem o termo B, número de um lado dentro do outro, calcula a raiz quadrada do valor final. E se ela for uma equação completa, sem o C, fator comum em evidência, iguala as partes dos fatores a zero e finaliza, tá? São as três formas possíveis de vocês resolverem uma equação do segundo grau. Lembrando que mesmo as incompletas, se vocês quiserem trabalhar com a equação do segundo grau, é possível, tá? Só não vai ter o C. Então, por exemplo, eu tenho A e eu tenho B. Eu não tenho o C é zero. Quando eu for jogar na fórmula, o C vai ser zero, vai anular, vocês conseguem resolver qualquer equação utilizando a fórmula de Bhaskara, tá? Sendo ela completa ou incompleta. Ah, professor, eu não vou decorar como que resolve as incompletas. Aprende só a fazer a completa. Quando for incompleta, você vai ter a letra nula, coloca o zero, substitui, a resposta vai ser a mesma. Tá bom? Então, pessoal, por hoje a gente finaliza aqui. Aí na segunda-feira a gente já começa a resolver os exercícios. Tá bom? Quem já copiou aí, pode sair a chamada. Bom final de semana e até segunda.